Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Política, interesses da população mais pobre, direitos humanos. Os temas do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, são diversos. Depois de 4 mandatos como deputado federal, o escritor e professor resolveu tentar um voo mais alto e concorreu ao Senado nas últimas eleições. Terminou não sendo eleito. Chico, que começou a carreira como professor de História no ensino médio e tem mais de 30 livros escritos, virou uma referência na Câmara pela facilidade com que fala sobre vários assuntos. Vai ser lembrado também pela forte luta contra a corrupção. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, Mariana. Seguindo a vida, tocando em frente. Pois é, já tem planos? Eu sou da UFRJ, vou retornar, fazer doutorado, que a vida parlamentar te limita muito nesse aspecto, e trabalhar num projeto chamado Universidade da Cidadania, que vai manter a minha vinculação com os movimentos sociais, com os movimentos populares, ou seja, vou continuar atuando. Política você não faz apenas no parlamento ou nos governos, você faz no cotidiano, né? A política miúda da polis, da cidade, do gregário, de estimular a ideia da solidariedade, da qual o Brasil e o mundo tanto carecem. Certo. Deputado, quando as pessoas pensam no senhor aqui na Câmara, lembram sempre daquele deputado aguerrido, lembram também da época do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, né? O senhor foi uma das pessoas que mais atuou naquele caso e ele terminou sendo preso e está preso até hoje, né? O senhor tem essa questão da corrupção, de lutar contra a corrupção como uma das suas principais lutas? Mariana, eu diria que não é uma escolha. Eu preferia não ter, junto com a minha bancada, e o trabalho do parlamentar é sempre em equipe. Sem a minha equipe, que me acompanhou nesses quase 16 anos, eu não seria nada, não produziria nada, não formularia nada, não apresentaria os 104 projetos de lei, as mais de 600 proposições legislativas, porque o parlamentar ele fiscaliza os governos, tem a obrigação, mesmo que seja um governo do seu próprio partido, ele estimula a organização da população, ele chama o povo para se inserir no parlamento, diminuir um pouco esse abismo que existe entre o parlamento ou o mundo da política e a própria sociedade. Agora, quando você vê gente, grupos, atingindo a ética pública, agindo nas sombras, servindo a interesses corporativos inconfessáveis, aí você tem que agir. Por isso existe o Código de Ética e Decoro Parlamentar, o Conselho de Ética, por isso existe esse campo de atuação, que eu preferia não ter. Mas, e para mim isso é elementar, o básico, fundamental é agir com honestidade, independente da sua visão de mundo, da sua ideologia. Mas tem isso que ser um norte, na verdade já deveria ser, se partir dali. Virou uma virtude, não devia ser. Mas eu cumpri, junto com minha bancada, sempre a obrigação, né? Quando não fiz com o menor prazer. Agora é melhor. Eu estou sem mandato futuro, disputei o Senado, foram 1.281.373 votos, mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, isso não foi suficiente para ter uma cadeira no Senado. A bancada do PSOL dobrou, partiu de... somos 5, seríamos 10. De 5 para 10. E eles vão me representar muito bem. Agora, a questão da corrupção é estrutural, é sistêmica. Há quem diga que começou com a expedição do Cabral, quando o escrivão Pero Vaz de Caminha já pede um favorzinho ao rei para soltar um genro dele lá que estava preso por ter roubado uma igreja. Carta primordial? A primeira carta? Tá lá. Isso tudo é algo que o Brasil precisa conhecer e superar, para que o poder público não seja alvo de interesses particularistas. Pois duas coisas que o senhor tocou. Uma delas o senhor é formado em História, né? E por isso, talvez por isso tenha tantos
conheça tantos temas. Faltam mais pessoas formadas em história aqui dentro? Não, não diria formado propriamente, profissionalmente. Eu sou formado em História, tenho licenciatura para lecionar, sou professor de prática do ensino de História da UFRJ, trabalhei muito tempo em sala de aula, agora já estava desequilibrando, mais tempo como parlamentar do que como professor de História, então começou a ficar perigoso. Certo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que precisa é ter conhecimento básico da nossa história. Senão a gente acaba dizendo, e de algum conceito antropológico também. Dizer que nós herdamos dos índios a preguiça, dos escravos africanos a malandragem e dos europeus o gosto pelo privilégio, é uma generalização grosseira e é não conhecer a nossa história. Dizer que nós temos uma história pacífica, sem conflitos, é outro mito. Então, alguns conhecimentos gerais sobre, inclusive, a história republicana, o que significou a Revolução de 30, o que foi a Era Vargas nos seus diferentes momentos, o que foi a luta pela redemocratização em 45, no final da Segunda Guerra, e depois, a partir dos anos 80, e quando começamos a superar a ditadura civil-militar inaugurada pelo golpe de 64, que foi um golpe, não foi um simples movimento. Olha só, estou falando de temas que volta e meia altas autoridades da República abordam, não precisa ser historiador. Vem sendo falado, temas que vêm sendo falado muito ultimamente. E é preciso ter uma certa visão de história, todo mundo. Inclusive nas nossas escolas. Eu tenho uma música do Chico Buarque, meu velho amigo, e do Francis Raime, chama Vai Passar. Ele fez Seu no xará momento, também, né? Ele fez no momento da abertura. Aliás, eu fui professor de história de todas as filhas dele. É mais ou menos 82, né, essa música. E lá pelas tantas ele fala, um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Eu vi recentemente jovens dizendo, não teve ditadura, não. Eu falei, bom, vocês não conheceram, não estudaram, mas que tem. Censura, mandatos cassados, amigos presos, sumidos assim para nunca mais, enfim. É preciso conhecer a história, ajuda muito. Eu acho que ela te ajuda, inclusive, a não desesperar, né? Ter uma paciência, saber que nada é definitivo. Outro dia tinha uma piada inclusive por aí, pelas redes, dizendo que Chico Buarque, quem diria, naquela época do golpe foi necessário, e agora é ele de novo, né? Ele voltou, o Chico. A arte, né? Eu diria, ele próprio não gosta de personalizar muitas coisas por temperamento e compreensão de que nós individualmente somos muito pouco, um grãozinho, uma poeirinha cósmica, né? E nossa vida passa depressa. Agora, é preciso a gente ter muito cuidado, porque quem não conhece a história fica condenado a revivê-lo da pior maneira. Então, eu acho que a gente não tem épocas históricas que se repetem, mas que guardam similaridades. É preciso estudar um pouquinho, conhecer um pouco, não precisa ser um estudioso de leitura de 1000 livros, mas conhecer um pouco certas situações de retrocesso, de obscurantismo, para a gente conseguir enfrentar isso e ter um horizonte utópico do vir a ser, do sonho. Não é andar no mundo da lua, não, mas ter os pés no chão, mas sonhando alto numa sociedade melhor. Que a Constituição de 30 anos do Brasil, produzida num momento histórico muito bonito, ela indica, eu acho que ali tem elementos do que a gente quer ser como nação, solidária, igualitária, fraterna. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar de dois projetinhos do senhor, mas já que o senhor falou nessa questão da Constituição, eu queria lembrar uma obra como escritor sua, que foi... Passarinhos e Gaviões, né? Era um livro que o senhor escreveu no fim dos anos 80 para crianças. Sobre o que era esse livro? Uma fábula da Constituinte, à época. De 88. A partir de uma história que eu vi o Dom Mauro Morelli, bispo católico de Caxias e São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ele agora está afastado, já se aposentou, mas ele contou uma história que ele ouviu no México, de onças, gatos, leopardos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma fábula é sempre atribuindo aos bichos algumas qualidades ou defeitos dos seres humanos e das nossas sociedades. Então eu fiz a fábula da Constituinte para estimular nas escolas o debate sobre a nova organização jurídico-política do país. E o livro foi um sucesso danado. O Passarinhos e Gaviões teve Quem eram os gaviões e quem eram os passarinhos? 33 edições. Olha, o livro está atualizado, agora é uma fábula da democracia. E está aí, é da Editora Moderna, tem uma edição muito bonita.
Eu fico muito feliz quando vejo alguma escola debatendo o tema lá. É a visão autoritária e a visão democrática. A visão de quem acha que resolve tudo sozinho, que é super-herói, e a das coletividades que se organizam. O mais é no livro, né? Tá na certo. historinha. É uma fábula infantil, mas que isso me dá uma profunda alegria, porque poxa, você está semeando alguma coisa que fica para as outras gerações, que virão depois de nós. É isso. Eu queria perguntar para o senhor sobre um projeto do senhor, porque o senhor está em 12 comissões, né? No momento agora, pelo que eu vi na internet. Não, 12 não. Só se considerar a comissão externa disso toda. Considera PEC, comissão de PEC, tá. considera comissões externa, especiais, não isso. são só as comissões fixas da casa, permanentes, exatamente. E algumas delas analisam exatamente PECs. Uma delas tem uma PEC que visa extinguir o foro especial de políticos no caso de crimes comuns. Como está hoje isso? O senhor acredita que ela tem alguma chance de passar? Olha, eu acredito que sim. Houve uma paralisia da tramitação dessas matérias, porque o próprio Supremo, às vezes legislando na nossa ausência, no nosso vácuo, já resolveu, em parte, retirou a prerrogativa de foro, que é chamado foro privilegiado, de quem exerce mandato público, né? Tanto que muitos casos de quem não tem mais mandato vão ser remetidos para a primeira instância. Havia uma artimanha ali do parlamentar, por exemplo, até renunciar ao mandato, porque aí ele ia à primeira instância, o que parece mais justo, só que ele tem muito mais possibilidades recursais do que quando era julgado apenas na instância suprema, na última instância, como é o caso da prerrogativa de foro. Então é uma matéria muito polêmica, mas pelo menos para crimes comuns, eu acho que essa proteção, que se origina na ideia de preservação do mandato parlamentar, para que muitas vezes um juiz, por algum espírito qualquer de vingança ou por algum interesse menor, acaba sendo influenciado para perseguir aquele parlamentar. Essa era uma ideia. É um tema altamente polêmico e que às vezes cria uma ilusão. O nome é péssimo, né? Foro privilegiado. Quem vai defender algo privilegiado para uns poucos? Por outro lado, é bom lembrar isso. Quando não se tem essa prerrogativa de foro especial por função exercida, você oferece aquela figurona. Para o pobre isso não vale nada, para as pessoas comuns isso não tem interesse. E não tem incidência na vida real. Mas aquela pessoa que já foi poderosa ou ainda que tem visibilidade, se vai para a primeira instância, ela pode recorrer muito mais do que se o julgamento é do Supremo. Aí falam, mas o Supremo não condena ninguém. Parece que agora teve o primeiro da Lava Jato. Tem um deputado aqui que continua exercendo mandato. Então, olha, esse mundo é complicado, mas eu acho que quanto mais a gente simplificar a ideia, a agilidade, a justiça, isso sim, sem abrir mão do direito de defesa, é óbvio. É difícil equilibrar isso. É muito verdade. difícil, né? Mas então essa PEC, ela parou um pouco, né? Como várias outras, inclusive essa muito grave, da regulamentação do teto remuneratório de servidor público, que está na Constituição, mas muita gente dos 3 poderes e do Ministério Público ganha bem acima do teto e não abre mão disso. Eu estou vendo na comissão especial, da qual eu faço parte, como há resistências a se fixar, como se ganhar 33 mil brutos fosse pouco. É pouco, gente. Isso no serviço público. Deputado, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, a gente terminou o tempo. Aqui é tudo muito rápido. Assim mas eu conversei com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele fez um rápido balanço de alguns temas dos 4 mandatos em que ele atuou aqui como deputado federal, uma vez que se despede da casa em fevereiro de 2019. Você pode assistir a essa e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. Até a próxima.